Olá gente, hoje eu vim continuar a série de ontem, onde eu leio notícias raras e pouco conhecidas e comento no canal. No caso de hoje vou falar sobre uma triste luta até a morte de onça contra touro em 1936, onde ambos animais morreram. Espero que goste. A fonte estará no comentário fixado. Em conversa com os irmãos Oscar e Hector Padua, filhos de Dom Daniel e Epestil, contam que, em 1936, o tempo e o espaço do Vale do Turbio testemunharam um episódio singular, um dos muitos que ocorreram neste lugar mágico de Larense. Dom Daniel lhes contou sobre o brutal encontro entre um enorme tigre e um vigoroso touro, prática ocorrida em São Sebastián, na Espanha, em julho de 1904, e que seria relatada pelos principais meios de comunicação impressos do país ibérico. Contou-lhe que ele e seus irmãos, Cruz Maria, Mariano e Domingo Antônio, haviam capturado uma onça no terreno da montanha Terepaima. Era um espécime formidável que ceifou a vida do rebanho e de outros animais das fazendas e Epestil. A titânica façanha de caçar a onça, que foi incansavelmente perseguido durante vários meses, levou-os a realizar uma grande festa em Tarabana, com um espetáculo pirotécnico único e onde a principal distração seria o combate entre esses dois titãs dentro de uma grande jaula de ferro. Dias antes do acontecimento histórico, a onça Terepaima foi exposta em uma pequena gaiola, para que os moradores de Cabudare, Los Rastrojos, La Piedade, Barquisimeto e até mesmo Iaritago pudessem contemplar o belo exemplar que tinha músculos poderosos e aparência feroz. O lugar estava lotado de gente de diversas regiões. Todos os habitantes de Cabudare compareceram ao grande duelo, e até foram vendidos ingressos que variavam de 1 a 5 bolívares para poder testemunhar a acirrada disputa. Oscar relata que a luta causou furor. Esse confronto de feras foi bárbaro, e os gritos e a agitação do povo podiam ser ouvidos na cidade acima, Cabudare, todos ansiosos para ver o desenvolvimento da luta entre os dois animais. O duelo foi até a morte. O duelo, logo após ter começado, não causou a fúria esperada. Os espectadores frustrados assobiavam e aplaudiam para excitar as feras que apenas se entreolhavam inertes apesar da ferocidade que seus olhos exalavam. Depois de alguns minutos, a onça começou a aproximar-se com a cautela que caracterizava os seus movimentos nas matas do Terepaima. Por sua vez, o touro impetuoso iniciou seu ataque com violência, atirando-se em cima da onça determinado a estripá-lo. Ele conseguiu alcançá-lo, e expelindo no ar, a onça após bater nas barras, em um único movimento pousou nas costas do touro, afundando nele suas poderosas garras e sua mandíbula mortal. Houve um silêncio mortal entre a multidão exasperada, por longos segundos, que, ao ouvir o rugido ensurdecedor do touro, foi subitamente interrompido, e o frenesi tomou conta da sórdida cena. O touro sacudiu terrivelmente a onça, depois jogou-o na areia e chutou como quis. Seu adversário, reclamando, tentou se defender com garras e mordidas, agarrando-se ao nariz do touro. O touro furioso foi ferido no focinho e parte de suas narinas pendia manchada de muito sangue que escorria. Suas pernas também sangravam e as feridas insondáveis eram evidentes, mas a dor parecia deixá-lo ainda mais irritado. Aconteceu que a onça, visivelmente eriçado, não se encolheu por um segundo e, apesar do ferimento na costela direita, da qual sangrava profusamente, encostou-se às barras da jaula, virando-se, ansioso por localizar o melhor flanco, enquanto o bravo touro, no centro da arena, mugia alto enquanto cavava a areia com o desejo de acabar com o adversário. A agitação coletiva alimentou a fúria de ambos os animais e, como foram ver a morte de um dos dois contendores, começaram a incitá-los com furos e todo tipo de objetos que atiraram e bateram contra a poderosa jaula, causando assim a onça atacaria o touro em uma manobra de caça ousada, mas sem mencionar que o touro furioso causaria uma nova e mortal chifrada, dilacerando um dos braços. Porém, a onça, num supremo acesso de ferocidade, saltou sobre o pescoço do touro, infligindo-lhe ferimentos graves que penetraram ambas as camadas da pele, que com inúmeras e desesperadas sacudidas, mais uma vez atirou o felino contra uma das portas do touro, a jaula, e atacando-a com terrível ímpeto, destruiu a porta, que teve de ser imediatamente reforçada com longas barras de aço para evitar que as feras conseguissem libertar-se daquele terrível banquete. Final da luta foi definido com o triunfo do forte touro sobre o intrépido felino, isto porque, apesar da agilidade e ferocidade da onça e a estreita e robusta gaiola de barras de não mais de 7 metros de diâmetro, deu vantagem aos chifres afiados do touro, ferindo mortalmente o adversário.
Sangue, apostas e gritos intoxicaram o cenário dantesco da fazenda Tarabana, onde logo após o término do evento, o touro desabaria devido aos ferimentos profundos causados pelos dentes afiados e garras afiadas da onça. Ambos os animais sucumbiram ao pôr do sol. Conclusão geral. Essa é a história. A fonte está no comentário fixado. Eu cortei algumas partes irrelevantes da história. Ela não é tão longa, mas tinha algumas coisas desnecessárias. Fora que eu adaptei o texto para a nossa língua. A minha conclusão sobre a luta é o seguinte. A luta foi extremamente equilibrada, com em vários momentos a onça não se impondo e atacando o touro brutalmente, mordendo ele várias vezes, porém considerando apenas o resultado de quem morreu primeiro, o touro matou a onça, causando grandes ferimentos no abdômen, e ao contrário dos casos de leão e tigre contra touro miura, nesse caso o espaço era realmente pequeno, onde o touro usou as grades para perfurar a onça. A onça era um exemplar da Venezuela. E na Venezuela as onças costumam crescer bastante. Agora sobre a espécie do touro eu não sei. O caso foi na Espanha, porém é muito difícil de saber se o pedigree dele era bom. Afinal, como vimos no vídeo de ontem, a linhagem do touro faz muita diferença. E o touro pode parecer até pequeno, mas os touros usados em rinhas não são muito grandes. Veja por exemplo a diferença entre o touro miura e um leão em tamanho. Então a linhagem é um mistério, mas ele parece ter tamanho semelhante aos touros miuras de 400 kg usados em rinhas. Esse sem dúvida é um dos combates mais equilibrados que já vi, e o que me chamou a atenção é que a onça lutou até o fim. Ela parece um pouco diferente de outros felinos, a onça quando acuada ela realmente ataca. O touro matou a onça, mas ele morreu logo depois. Os ferimentos foram gigantes. No meu canal Matar Primeiro considera vitória, mesmo que morra no final. Então touro na minha opinião foi o vencedor dessa triste luta. Esse caso pode nos abrir uma margem de como é uma luta séria entre felinos e bovinos. E fora que esse caso pode nos deixar mais dúvidas do que responder. E se fosse uma onça do Pantanal no duelo? A onça da Venezuela é grande, mas ainda é menor que a do Pantanal. Será que ela daria conta? Ou até mesmo quão bom era essa linhagem de touro? Afinal, como vimos no vídeo de ontem, o bisão teve uma luta equilibrada contra o primeiro touro que era de uma linhagem melhor. Ele ganhou com muita dificuldade, mas quando soltaram os outros touros de linhagens piores, o bisão os derrotou facilmente. Então esse caso pode deixar mais perguntas que respostas. Na minha opinião a linhagem era boa, afinal o touro não mostrou querer fugir em nenhum momento, mas provavelmente não eram as maiores linhagens. Será que se usassem uma jaula um pouco maior, a onça poderia ter mais chances? Afinal o touro literalmente usou a própria jaula para empalar a onça, porém nas lutas de leão contra touro miura leão, que as jaulas são maiores o touro não faz isso. Então esse foi o vídeo de hoje, compartilhem e comentem, e deixem sugestões nos comentários.